delegado Fábio Freire, da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, deu mais detalhes na manhã desta segunda-feira sobre a operação de investigação e fiscalização em postos de combustíveis que aconteceu na terça-feira, dia 20, em Toledo. As autoridades atenderam denúncias de possíveis adulterações em 2 postos de combustíveis no centro da cidade. O empresário que foi preso na operação é proprietário dos 2 postos de combustíveis investigados. A operação continua acontecendo em outros municípios da região do oeste do Paraná. A PCPR, por intermédio da DELCON, Delegacia do Consumidor, situada em Curitiba, e outros órgãos de fiscalização envolvendo o Ministério Público Estadual, Receita Estadual, IPEM, ANP e o IAC aqui do âmbito municipal, realizaram fiscalização aqui na cidade de Toledo, no dia 21, na terça-feira, dia 20, terça-feira, e no primeiro posto de combustível, situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 490, foi constatada inicialmente uma infração criminal, de menor potencial ofensivo, consistente no rompimento de um lacre de uma das tampas da bomba de combustível que dá acesso aos componentes eletrônicos. No âmbito administrativo, foi verificado 3 infrações de maior gravidade, uma delas, algumas chaves que dá acesso aos componentes da bomba para fiscalização, que deve ficar à disposição dos fiscais, não estava no local. Diante disso, foi lavrado pelo IPEM um auto de infração administrativa. Verificou-se também a ausência de 2 alvarás, um de funcionamento e a licença ambiental. Diante disso, foi lavrado pelo Instituto Água e Terra, aqui da cidade de Toledo, um auto de infração e o fechamento do local pela ausência, notadamente, da licença de funcionamento. No segundo posto, na Avenida Maripá, 4815, no âmbito criminal, foi verificado que uma das bombas, nos 2 bicos, eles estavam entregando um volume de combustível a menor ao consumidor. Em um dos bicos, 850 ml, no outro, aproximadamente 900 ml, a cada volume de 20 litros. Esse patamar aceitável na fiscalização é de 100 ml para mais ou para menos. Nesse caso, estava aproximadamente quase 1 litro de combustível sendo entregue a menor ao consumidor. Diante disso, foi lavrado uma infração ao chegar na delegacia de média gravidade, inclusive 2 a 5 anos, pela Lei 8.137, um crime contra o consumidor. No âmbito administrativo, nesse segundo posto, foi verificado que havia ausência também do alvará de funcionamento. Diante disso, foi lavrado um auto de infração do Instituto Água e Terra, aqui de Toledo, e o posto, consequentemente, foi fechado. Depois da fiscalização, o autor foi trazido até a delegacia, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelas 2 infrações criminais e pela impossibilidade de fiança, ele ficou preso à disposição da Justiça e na audiência de custódia, aí sim, o juiz arbitrou uma fiança para que ele pudesse responder o processo de liberdade no valor de 28.240. O autor pagou e encontra-se em liberdade. Cabe salientar que a fiscalização seguiu ontem, no dia 21, ocorreu também na cidade de Céu Azul, fiscalização em postos de combustíveis lá, e embora não tenha sido encontrada nenhuma irregularidade, nenhuma infração criminal, um posto também foi fechado. A fiscalização seguiu também no dia de hoje, na cidade de Assis Chateaubriand, porém a gente ainda não tem resultado dessa fiscalização, porque ainda encontra-se em andamento. Até o fim do processo desse suspeito ou desses outros aí que foram fechados, até quando que esses postos podem ficar fechados? Eles têm um prazo de regularidade? Olha, aqui a gente só tem informação acerca da parte criminal. Essa parte administrativa teria que ver com os órgãos de fiscalização que têm maiores informações acerca desse fechamento. Mas acredito que os postos só podem ser reabertos após as irregularidades serem sanadas. Como eu falei, os postos que foram fechados, eles estavam sem a licença de funcionamento. E
só podem funcionar com esse alvará de funcionamento emitido pelo Instituto Água e Terra aqui de Toledo, o órgão municipal. Então, somente depois de sanadas as irregularidades, acredito eu, que os postos poderão voltar a funcionar. Em relação a esse posto de Céu Azul, qual foi o problema? Por que ele foi fechado? A gente também não recebeu informação acerca das outras fiscalizações, somente aqui de Toledo, mas acredito que também por ausência de alvará de funcionamento, mas não tenho essa informação para te passar agora no momento. Doutor, aqui na região são esses postos, essas cidades. Tem previsão de novas ações nesses pontos? Olha, as fiscalizações seguem, porém a gente não pode passar maiores informações sob pena de frustrar essas fiscalizações, mas seguem sim. Aqui na região oeste já foram essas 3 cidades, Toledo, Céu Azul e Assis, e com certeza as fiscalizações devem continuar. Doutor, foram aqui em Toledo esses 2 postos, todos foram fiscalizados? Houve alguns só? A partir de denúncias, como que se chega à fiscalização nos postos? Perfeito. Não se tratou de uma fiscalização ordinária, com a fiscalização indiscriminada de postos. Houve alvos específicos, postos específicos a serem fiscalizados, que já tinham alguns indícios de fraude, de constatações de irregularidades, e daí desencadeou as fiscalizações. Esses 2 postos, o proprietário era o mesmo? Os 2 postos aqui de Toledo eram da mesma empresa, sim. Ele era o responsável pelos 2, então, que foi preso por causa da segunda situação, era o responsável pelo primeiro? Sim, aqui em Toledo, os 2 postos eram da mesma empresa, constatada a primeira irregularidade lá com relação ao lacre, e no segundo com relação ao volume que estava sendo repassado ao consumidor a menor. E diante disso ele foi lavrado auto de prisão em flagrante pelas 2 infrações dos 2 postos. Ele era sócio proprietário dos 2 postos fiscalizados aqui em Toledo. Qual que é o crime, a tipificação do crime e a pena máxima? O primeiro é o rompimento de lacre, previsto no 336 do Código Penal, que é o rompimento de selo. Um crime de menor potencial